Deixa eu dizer uma coisa. Você pode estar equivocado, mas não foi Deus que frustrou você. Deus não frustra ninguém. Deus não decepciona ninguém. Deus não é homem para decepcionar. Deus é fiel. Muitas vezes nós temos nossos equívocos, nossas frustrações, porque não conhecemos Deus. Não nos relacionamos com Ele. Não entendemos o que é temor. Temos medo de Deus. Temos medo do juízo dEle, da ira dEle. Temos medo, mas não temos amor. Servimos a Ele, mas não amamos. Quantos têm servido a Deus hoje por medo? Porque a religião não tem nada a ver com o Evangelho. Religião não tem nada a ver com o Evangelho. A verdadeira religião é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas a religião humanista, a religião do homem, ela traz culpa, ela causa medo, e ela traz ganância. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o nosso Deus. Tem muita gente perdida dentro da casa do Pai, que não conhece o Pai. Ou nem sabem ainda que não são filhos, que ainda não foram adotados, porque não nasceram de novo. Não são convertidos. Nem todos são filhos de Deus. É uma verdade que precisa ser dita. São filhos de Deus aqueles que temem a Deus, que creem no seu nome e naquele que Ele enviou. O seu Filho amado para morrer por nós na cruz. Mas esse crer em Deus para a salvação não é, eu creio. Não, é um crer que te transforma. É um crer, é um temor que te leva para mais perto dEle. Que transforma a sua vida. Este é o temor. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Temor é obediência, é reverência diante de um Deus santo, santo, santo. Interessante que a Bíblia não fala que Ele é amor, 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 justo, 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 perfeito, 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 soberano, 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 mas diz que Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. É diante deste Deus que nós temos que tremer e temer e sermos transformados. Esse temor do amor nos transforma. É um temor que transforma o nosso entendimento para olharmos para a cruz e compreender a mensagem dela. Temer por temer, os demônios têm uma fé maior e melhor do que muitos crentes. A fé dos demônios, mesmo que seja uma fé morta, porque eles nunca vão ser transformados, são seres caídos, que odeiam você e a mim. Mas eles tremem e estremecem diante do santo, santo, santo Deus. E tem muito crente que não tem reverência, não obedece a palavra de Deus. Tem muito crente que vive como ateu. Muito crente ateísta, que professa Deus no domingo, mas vive a semana inteira como um ateu. Como se Deus não existisse. Aí chegam as lutas, chegam as tribulações, chegam os problemas, não dá conta. Chega a adversidade, não dá conta. Não está firmado na rocha. Não tem o Pai para amparar, para segurar a mão na hora da tempestade. Porque Deus faz isso. Ele segura pela mão, pela destra da mão dele. Ele não solta, queridos. Esse temor que nos faz conhecer a Deus, é esse temor que vai gerar uma fé verdadeira dentro do seu coração. E que fé é essa? Não é essa fé demoníaca. Essa fé de crer e estremecer. Tem muita
muito crente cheio de conhecimento. Fé de intelecto. Cheio de conhecimento. Conhece a Bíblia. Nós temos que ler ela várias vezes. Enquanto a gente viver, tem que viver e viver ela, e lê-la, e vivê-la, e estudá-la, e comê-la, enquanto você viver. Porque ela é alimento para a sua vida. É a água que te limpa, é a água que te lava. Você só nasce da água e do Espírito. Mas tem crente que tem a fé de intelecto. Ele conhece muito a palavra. Conhecimento não é sinal que você é salvo. Tem a fé de emoção. Fé morta. Uma fé viva. Ela te transforma. Porque a fé viva, ela está em Cristo. O que é fé, igreja? É conhecimento de Deus. É estar perto de Deus. É relacionamento com Ele. E essa palavra está falando que feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é este homem que tem este temor. Que faz ele crer e ter uma fé viva. Que transforma a vida dele como um homem. Transforma o caráter. Transforma ele como líder da sua casa. Como um sacerdote. Como aquele pai presente. Que cuida da sua casa. Que ordena os seus filhos. Que cuida e ama a sua esposa. Uma esposa feliz do lado deste homem. Um homem que tem a liderança dele garantida dentro da casa, estabelecida. Porque ele é um homem que vive o evangelho dentro de casa. Onde está a maior zona de guerra. Onde está a maior zona de conflito das nossas vidas. A nossa família. E como é difícil falar de família. No momento onde ela está sendo bombardeada como nunca foi antes. Nós tivemos uma vitória no parlamento? Tivemos. E eu fico com vergonha de olhar isso e pensar, uma vitória. Foi constituída então família como pai e mãe. Que vergonha chegar a esse ponto, ter que lutar por isso. Por que tivemos que lutar por isso? Porque a brecha foi dada. Porque as famílias que deveriam ser exemplos para a sociedade, que são as famílias que dizem e que professam Deus, que professam Jesus, estão destruídas. A igreja abriu a porta para o diabo fazer a festa. E está havendo divórcios em escalas, uma epidemia nas igrejas evangélicas. Quantos casamentos bombardeados. E o casal não para buscar de Deus e se lembrarem que lá na palavra está escrito que a luta deles não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, contra principados, contra a fúria do diabo que está contra eles. Marido, o casamento de vocês não é perfeito, como o meu também não é, e nunca será. Porque não é propósito de Deus, nunca foi, de ter um casamento perfeito na terra. Mas é propósito de Deus que vocês busquem um casamento segundo o padrão de Deus. Por isso que somos tão diferentes, homem e mulher, com tantas diferenças. Como é difícil viver debaixo do mesmo teto. Como é difícil. Tem dia que eu tenho vontade de pegar o Aras pelo pescocinho. Tem dia que o Aras tem vontade de me pegar pelo pescocinho também. O Aras conhece já o meu olhar, que sai até laser. E eu já sei quando eu não vou falar nada com ele, que não vai dar certo. Deus ama a família. Deus nos criou porque Ele quer uma família. Ele queria uma família desde o começo para Ele se relacionar com ela. Ele ama a família. Porque Deus vive em família. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Os defeitos do teu marido, os defeitos da tua esposa, que o Senhor ainda está trabalhando. Mas está demorando demais. Mas está trabalhando de acordo com que Ele vai deixando, que a tua esposa também vai cedendo para o Espírito Santo trabalhar, que depende muito de nós também. Deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, né?
quebrar esse orgulho que tem dentro de nós, aprender a pedir perdão, aprender a calar, buscar o fruto do Espírito Santo, para que isso aconteça, para que esse casamento amadureça. Enquanto isso, todas as coisas estão cooperando para o seu bem, para o bem da tua família. Com qual propósito? Para transformar você, para que você tenha a imagem de Cristo Jesus em você, para que todos vejam que aquela família tem Cristo Jesus e Ele é o centro dela. Coloca o altar de novo, volta Jesus para o centro da tua família. Eu estou triste, não era para estar. Na hora eu fiquei alegre com essa vitória no parlamento, mas depois eu fui analisar, me deu vergonha. Vergonha do Brasil com tanta igreja evangélica, um país tão livre para cultuar a Deus. Hoje ainda nós podemos sair com nossas Bíblias nas mãos e entrar nas igrejas com essas portas enormes abertas. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. As coisas estão ruins no nosso país. Isso está notório, está doído ver pais de família desempregados, pais de família que precisam colocar o alimento na mesa, perdendo o seu emprego. Quanto desespero está acontecendo agora neste país. Quantas mudanças nós estamos tendo que fazer na nossa economia dentro de casa. Cortando as mínimas coisas. E mesmo cortando, a luz chega mais alta. A conta de água chega mais alta. Mesmo economizando, vai lá para fazer a compra, fica mais caro. Meu Deus, a igreja está sob o juízo de Deus, por causa da cegueira espiritual dela. Porque elas escolheram um Deus para adorar. Um Deus com D minúsculo para servir. Um Deus de supermercado. É este Deus que a igreja brasileira tem servido. Deus que tem atraído um Deus mamon pela prosperidade. Não tenho nada contra a prosperidade. E Deus tem sido generoso com aqueles que estão generosos para a sua obra. E Deus tem prosperado aqueles que têm sido generosos para com a sua obra e com o seu reino de Deus. Mas a teologia da prosperidade, ela é maligna. Muitos pais de família têm se prostrado diante desse Deus mamon, se corrompido dentro das suas empresas. Muitos já perderam a família por causa do dinheiro. Quantas igrejas estão reféns de Satanás por causa do dinheiro? Igrejas que não pregam mais a mensagem da cruz. Somente a teologia e o evangelho de Satanás está nos púlpitos. Para que essa igreja seja engodada, como o diabo fez com Jesus, tentando ele no deserto. Se prostrares e me adorares, eu te darei tudo. E Jesus responde com a palavra: somente ao teu Deus adorarás. E esse mesmo Satanás, que vem até a igreja, que hoje ele é parceiro da igreja, o diabo não tem problema nenhum com a igreja. E não é a igreja de Cristo que eu estou falando. Porque a igreja de Cristo, ele não consegue rompê-la. Ele não consegue corrompê-la. Porque a igreja de Cristo é transformada no entendimento dela. A igreja de Cristo, ela está vendo, ela está enxergando, ela não está cega. Mas ele consegue ludibriar crentes à procura das bênçãos para essa vida, para tesouros para esta vida, acumular aqui, para ficar aqui, esquecendo que tem uma eternidade, esquecendo que o céu está próximo, esquecendo que nós estamos aqui de passagem, nós sendo que somos cidadãos do céu, andando na terra, para mostrar para a terra como é ser um cidadão do céu na terra. E o diabo consegue então nadar de braçada no meio desses crentes, com o evangelho que ele tem pregado. Tão diferente do evangelho de Jesus. Qual que é o evangelho de Jesus? Se quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se, toma a tua cruz e me siga.